Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo ele vai ser um vídeo rápido sobre os princípios gerais aí da função gastrointestinal, tá? Eu dividi esse vídeo em algumas partes, vocês vão ver que tem poucos slides aí, mas é realmente para a gente dar um apanhado geral aí sobre essa função, tá bom? Bom, a primeira parte aqui, a gente vai falar um pouco sobre essas camadas, e essa imagem ela é muito boa para falar de várias coisas, assim, que vão ser bem importantes nessa parte, né? Então, olha só, isso aqui são as camadas do intestino, né? É toda aquela questão de estratimeria, né, que a gente vê em anato, que é basicamente, então, as camadas que vão compor ali o intestino, tá? Nesse caso. Aí você tem a camada serosa, tá? O mesentério, logo abaixo da camada serosa, e aí começam as partes mais importantes para a gente, né? Que tem aqui uma camada, então, de músculo liso longitudinal, tá? Uma camada de músculo liso circular, submucosa e depois a mucosa com suas glândulas, tá? Por que que é importante a gente pensar nessas camadas musculares aqui, né, de músculo liso? Porque elas vão ter ali uma caracterização bem importante quando a gente falar também da inervação intrínseca, né, do intestino, que é justamente o sistema nervoso entérico, tá? O que acontece aqui, né? Vocês conseguem ver essas marcações aqui em amarelo, né? Essas marcações, essas bolinhas em amarelo são os plexos, tá? No caso aqui, entre essa camada de músculo liso longitudinal e a camada de músculo liso circular, você tem então o plexo ou plexus, né? Mioentérico, tá? Que é justamente o plexo externo. Esse plexo ele vai estar relacionado principalmente com a questão da contração muscular, tá? Então, ele vai receber os sinais ali, principalmente do sistema nervoso parasimpático, né? Para, então, ativar, para excitar a contração aqui desses músculos. E a contração desses músculos é muito importante para a movimentação intestinal e movimentação do bolo alimentar, tá bom? Peristaltismo e também os movimentos ali de trituração, né, do alimento, tá bom? Então, esse plexo é muito importante, plexo mioentérico. Outro plexo que é muito importante é o que fica na camada submucosa, que é o plexo submucoso, ou plexo de Meissner, tá? Plexo submucoso, a função dele é controlar as secreções intestinais, então a secreção dessas glândulas aqui da mucosa, tá? E também controlar o fluxo sanguíneo no intestino, tá? Então essas são as funções desses plexos. Dá para falar mais algumas coisas, né, sobre a musculatura, tá? Musculatura é musculatura lisa, né? E ela pode se dispor ali de forma longitudinal, nessa camada longitudinal, e também de forma circular, na camada circular. Na camada longitudinal, as fibras musculares, elas ficam paralelas entre si, e um grupo de fibras musculares paralelas vai formar um feixe de fibras musculares. Esses feixes, eles são unidos ali por tecido conjuntivo, tá? E juntos eles formam, então, a musculatura lisa longitudinal, tá? Essas fibras, elas possuem uma comunicação, elas possuem junções comunicantes ou junções gap, né, que a gente vê na histologia, e essas junções, elas são responsáveis, então, por facilitar a comunicação entre uma fibra e outra. Essa comunicação é muito importante, por quê? Porque a partir dessa comunicação ocorre, então, a passagem dos neurotransmissores ali que estão dentro de uma fibra para outra fibra, tá? Então, o estímulo que acontece em uma parte do músculo vai ocorrer no músculo inteiro, ou seja, vai chegar no músculo inteiro rapidamente, justamente porque existem essas junções comunicantes, tá? Que vão comunicar, então, as fibras longitudinais. Existem junções que comunicam também essa parte de musculatura lisa longitudinal com a parte de musculatura lisa circular, tá? Então, quando ocorre a estimulação da longitudinal, ocorre também, consequentemente, da circular também, tá? E a circular, ela se dispõe aqui em volta aqui do intestino, tá? E ela vai estar principalmente relacionada com o peristaltismo, tá? A gente vai ver também mais para frente, beleza? Mas olha só, o que acontece é o seguinte, o intestino, ele tem um estímulo nervoso extrínseco e um estímulo nervoso intrínseco, tá? O estímulo nervoso extrínseco, ele vai ser carreado ali pelas fibras do parasimpático e do simpático, principalmente do parasimpático, tá? Que estão presentes ali no nervo vago. Então, os nervos vagos vão levar essas fibras até o intestino e essas fibras
vão fazer, então, essa inervação extrínseca. E a inervação extrínseca, ela está diretamente relacionada com a inervação intrínseca também, que a inervação intrínseca é justamente o sistema nervoso entérico, que é o que eu vou falar aqui agora, mais para frente, tá? Então, vamos seguir aqui, ó. Para você entender como que ocorre, então, a estimulação, né, dentro do intestino, né, no trato gastrointestinal, você precisa entender que existe ali uma função elétrica, né, dessa musculatura lisa. E essa função elétrica, ela se dá por potencial de ação, né? Assim como ocorre lá na fibra nervosa, salvo algumas exceções, salvo algumas diferenças, né, ocorre também potencial de ação na musculatura lisa, tá? E aí, assim, vou falar um pouco dessas características agora para a gente conseguir falar bem do sistema nervoso entérico, tá bom? Olha só, vão ter dois tipos de ondas, tá? Que vão acontecer aqui nessa inervação, tá? Essas ondas vão ser ondas lentas, tá? E os potenciais espiculares, né? Em espículas, que são justamente os potenciais de ação que acontecem no músculo liso. Essas ondas lentas nada mais são do que a variação do potencial de repouso, tá? Dessas membranas aí do músculo liso. E essa variação, ela é muito importante. Por quê? Porque se você não tivesse essa variação, dificilmente, né, esse potencial de repouso chegaria próximo ali de um limiar de estabilidade, tá? Mas como ocorre essa variação de potencial de repouso dentro dessas membranas aí dos músculos lisos, então em alguns momentos, tá, elas podem chegar aqui em valores mais positivos do que menos 40 milivolts. Em geral, o potencial de repouso, né, médio dessas membranas de músculo liso, ele fica em torno de menos 50 a menos 60 milivolts, em média menos 56 milivolts, tá? E isso está muito distante ainda do potencial necessário, que seria, então, potenciais mais positivos do que menos 40 ou igual a menos 40 milivolts. A partir disso, você começa a ter despolarização, tá? Então, essas ondas lentas, elas servem justamente para variar esse potencial de repouso até que ele chegue a valores aí mais positivos do que menos 40, tá? Lembrando que, nesse caso aqui das ondas lentas, elas não são potencial de ação, tá? Elas são só essa variação do potencial de repouso. Quando esse potencial de repouso ele chega a valores iguais ou superiores aqui, né, no caso, mais positivos do que menos 40 milivolts, ocorre então a despolarização. E a despolarização, ela vai acontecer de acordo aqui, né, em forma dessas pontas espículas, tá? Então, é o potencial em espícula. Esse potencial em espícula, ele vai acontecer por conta do influxo de sódio e de cálcio, principalmente de cálcio dentro dessas células, tá? Existe aí um receptor, tá? Na membrana aí do músculo liso, e esse receptor é chamado de receptor para cálcio e sódio, tá? Vai entrar muito cálcio e um pouquinho de sódio. Quando ocorre esse influxo muito grande de cálcio e um pouquinho de sódio, mas vamos tratar principalmente do cálcio, o que vai acontecer? Os filamentos de actina e de miosina, eles vão, então, responder a esse influxo de cálcio. Quando ocorre o influxo de cálcio, os filamentos de miosina começam a atrair os filamentos de actina, tá? E quando isso acontece, você tem a contração muscular, certo? Então, essa ação conjunta, né, dos filamentos de actina e miosina vai gerar a contração muscular a partir do estímulo do influxo de cálcio, tá? Então, essas espículas aqui, essas pontas, elas vão, então, mostrar para a gente essa despolarização, tá, da membrana do músculo liso, e essa despolarização vai gerar, então, a contração muscular, tá? Quais são os fatores aqui que levam a essa despolarização? Distensão, tá, do intestino, a acetilcolina, que é o neurotransmissor principal ali, né, da via parasimpática de estimulação, tá? A acetilcolina, a gente vai ver mais para frente, ela vai estimular, então, o sistema nervoso entérico, tá? E quando ela estimula o sistema nervoso entérico, ela está fazendo o quê? Ela está fazendo com que ocorra esses potenciais aqui em espícula para gerar a contração, tá? É justamente o que a gente vai ver mais para frente, beleza? E além disso, existe o momento da hiperpolarização. Hiperpolarização, ela vai ocorrer pela ação do sistema nervoso simpático, tá? Porque o sistema nervoso simpático vai utilizar a noradrenalina, ou norepinefrina, né, como neurotransmissor, e esse neurotransmissor é um neurotransmissor inibitório,
tá? Para o intestino. Então, vai gerar hiperpolarização, mesmo que haja, então, as ondas lentas, em momento de hiperpolarização, praticamente impossível chegar nesse valor aqui de menos 40 milivolts, está muito distante, né? Você vê que na hiperpolarização fica perto ali de menos 70 milivolts, né? Então, isso aí vai inibir a ação, então, de contração muscular, por exemplo, né? No caso aí do sistema nervoso entérico, tá bom? Então, entendido isso, entendido que existem dois tipos de ondas que acontecem ali, né, no intestino, a gente pode entender que esses canais de cálcio e sódio, eles são canais lentos, e por serem canais muito lentos, eles fazem com que esse potencial de ação no intestino seja lento também, tá? Então, esse potencial, ele vai ser 10 vezes maior, ele vai ter 10 vezes mais duração do que o potencial de ação na fibra nervosa, tá? Existem outras diferenças, como é o caso, por exemplo, dos íons, que vão estar relacionados aí com esse potencial, e no caso do intestino, os íons utilizados são sódio e cálcio, e no caso da fibra nervosa, é só o influxo de sódio que vai ser suficiente para a passagem do potencial de ação. No caso da fibra nervosa, o potencial de ação ele é rápido, né, e ele passa com uma velocidade muito grande pela fibra nervosa, né, e ele vai acontecer por meio de um canal rápido também, que é o canal de sódio, tá? Nesse caso, não. O canal de cálcio e sódio é um canal lento, e ele vai fazer com que ocorra, então, potencial de ação lento na musculatura lisa. Esse potencial, ele vai acontecer, assim, ele tem 10 vezes menos velocidade do que o potencial na fibra nervosa, tá? Então, essa é uma informação interessante, beleza? Então, falamos aí tudo que dá para tirar desse gráfico, tá? E aí, isso vai ser bem importante para a gente introduzir o sistema nervoso entérico, tá? O sistema nervoso entérico, ele vai acontecer da seguinte forma. Eu falei para vocês, né, que tem, então, uma estimulação extrínseca do intestino, e essa estimulação extrínseca do intestino, ela vem por meio do nervo vago, por exemplo, tá? Esse nervo vago, ele está trazendo fibras do simpático e do parasimpático, tá? E quando elas chegam ali no intestino, elas vão agir sobre os plexos, tá? Tanto o plexo mioentérico quanto o plexo submucoso, tá? O plexo mioentérico, ele vai se estender, né, por toda a extensão do intestino, e você vê que ele forma, então, esses grupos aqui, né? Eles ficam paralelamente um ao outro, tem comunicação entre eles, entre esses plexos, e basicamente vão por toda a extensão aí do intestino, tá? O que é diferente aqui, né, do submucoso, que ele vai agir de forma local, tá? No caso aqui do plexo mioentérico, ele vai receber, por exemplo, aqui, né, as fibras pré-ganglionares, né, do parasimpático, e essas fibras pré-ganglionares do parasimpático, elas vão fazer, então, a sinapse com as fibras pós-ganglionares que estão presentes aqui, né, no plexo mioentérico, tá? O parasimpático, ele tem a ação de ativação, tá? Então, como ele tem a ação de ativação e o plexo mioentérico, ele está por toda a extensão do intestino, é fácil de entender que se você tiver uma ativação do parasimpático naquela região e uma região do intestino, isso vai chegar nas outras regiões também, tá? Isso é bem importante aí para a ação do parasimpático no intestino, tá bom? E no caso aqui do simpático, ele também vai ter ligação aqui, né, com os plexos mioentérico e plexo submucoso, assim como o parasimpático também tem. Só que no caso do simpático, ele vai chegar já como neurônio pós-ganglionar, tá? E ele já chega como neurônio pós-ganglionar liberando a norepinefrina, tá? E a norepinefrina nada mais é do que um neurotransmissor inibitório para o intestino. Inibitório para quem? Para os plexos, para o plexo mioentérico e para o plexo submucoso, tá? Além disso, a ação da norepinefrina ela pode acontecer também diretamente no músculo liso. Como que isso acontece? A norepinefrina ela pode ser liberada no sistema sanguíneo e por ser liberada no sistema sanguíneo, ela vai chegar no intestino de qualquer forma, né? Tanto a norepinefrina quanto a epinefrina mesmo, elas vão chegar no intestino por meio do sistema sanguíneo e vão então inibir a ação ali dos músculos lisos, tanto longitudinais quanto circulares do intestino, tá bom? E no caso, também tem uma estimulação sensorial, né? Uma estimulação sensitiva, aferências sensoriais, que partem, então, do intestino, né? Da musculatura aqui do epitélio do intestino. E esses neurônios sensoriais,
eles vão para os gânglios pré-vertebrais, que são esses que ficam à frente da coluna vertebral, tá? Vão para a medula espinal e também para o tronco cerebral, tá bom? Vale lembrar também, né, que no caso aqui, né, da parte simpática, né, dos neurônios simpáticos, eles vão sair ali de T5 a L2, né, o pré-ganglionar dele vai sair ali de T5 a L2, é, e vão, então, em direção ao intestino, tá bom? Então, é basicamente assim que funciona aí o sistema nervoso entérico e a relação, né, dele com o sistema nervoso autônomo, né, que a gente pode ver aqui nessa imagem, tá certo? Além disso, aqui eu só queria dar uma faladinha rápida sobre isso aqui, né, do tronco simpático, porque o que acontece? Os gânglios, né, simpáticos, eles vão, então, ficar, né, enfileirados, próximos ali, lá, bilateralmente, né, à medula, tá? E esses gânglios, eles vão receber, então, os neurônios pré-ganglionares do simpático e vão ter neles o neurônio pós-ganglionar do simpático, tá? Então, tudo que é do simpático vai passar pelo tronco simpático também, tá? E o tronco simpático vai redistribuir, né, esses neurônios pós-ganglionares, as fibras dos neurônios pós-ganglionares, para os órgãos, inclusive para o gastrointestinal, né, para o sistema gastrointestinal, para os órgãos do sistema gastrointestinal, tá? E essa imagem que ela é muito boa para demonstrar, então, a ação, né, tanto do simpático quanto do parasimpático também, tá certo? Outra questão importante, né, que eu venho falando com vocês, né, da motilidade intestinal, ela vai estar relacionada com o sistema nervoso entérico, né, com os plexos mioentérico e o submucoso, mas principalmente o mioentérico, tá? Porque o mioentérico ele vai estar relacionado com a contração muscular da musculatura lisa, né, tanto longitudinal quanto circular. Como que vai acontecer, então, a contração peristáltica, né? Você tem uma onda de distensão, né? Essa onda de distensão, o que que é a onda de distensão? É basicamente a distensão das paredes do intestino, que vai acontecer por conta da presença do bolo alimentar naquela região. Aí, essa distensão aqui, ela vai gerar um estímulo para o sistema nervoso entérico, e esse estímulo para o sistema nervoso entérico é um estímulo para que haja uma contração, um anel contrátil de 2 a 5 centímetros antes ali dessa região de distensão, tá? E aí, quando ocorre esse anel contrátil, ele vai se movimentando na direção boca-ânus, certo? Então, a boca seria a parte mais proximal ali do intestino e o ânus a parte mais distal, tá? Então, vai de proximal para distal. Isso aí vai me dizer aquela questão da lei do intestino. O que é a lei do intestino? Lei do intestino é que toda vez que você tem o peristaltismo, ele vai em direção ao ânus, tá? Ele não vai acontecer em direção à boca. Pode ser até que aconteça, só que é, essa onda peristáltica, ela não vai durar muito tempo, tá? E no caso, na direção para o ânus, aí sim, ela vai durar bastante tempo até que esse bolo fecal, né, no caso, chegue até o ânus, tá certo? Então, essa aí é a contração peristáltica, tá? Ela vai acontecer por conta, então, do sistema nervoso entérico, tá bom? E aí, dito isso, a gente consegue fazer uma ligação com esse caso clínico, né, do megacólon congênito. Megacólon congênito nada mais é do que uma doença congênita, uma doença genética, né, que vai fazer com que a pessoa, o neném, ele não tenha a presença, então, do plexo mioentérico. Se ele não tem o plexo mioentérico, que é justamente quem controla, quem comanda a contração muscular do intestino, ele não vai ter peristaltismo, tá? Então, a distensão que ocorre, né, a distensão do intestino que ocorre, ela não vai ser suficiente para gerar um peristaltismo, porque não tem plexo mioentérico. Então, mesmo que haja a estimulação para que forme aquele anel contrátil, para que haja o peristaltismo, nesse caso não vai acontecer esse anel contrátil, né? Então não vai ter peristaltismo, vai ficar preso o mecônio, que seria então a primeira defecação do bebê, vai ficar preso então no intestino e vai gerando cada vez mais a distensão abdominal, tá? Você vê aqui, né, que ele está com a distensão abdominal do megacólon congênito, por isso que chama megacólon, tá? Você tem a distensão do intestino ininterrupta, porque não vai haver a contração ali, né, dos músculos, né, da musculatura lisa, né, do intestino, tanto a circular quanto a longitudinal, porque não tem plexo mioentérico. Se não tem plexo mioentérico, não vai ter
então, peristaltismo, tá certo? Então, basicamente isso, assim, que eu queria falar com vocês. Essa questão, então, da relação do sistema nervoso autônomo com o sistema nervoso entérico. Isso acho que isso é o principal ponto para pensar nesse momento, né? E, assim, como funciona, né, o potencial de ação no intestino, as ondas lentas, certo? Então, tudo isso que está relacionado aí com a parte da inervação da parte elétrica aí do intestino, tá certo? Além disso, a gente sabe, né, que o intestino, ele tem também uma estimulação hormonal. Isso também vai ser visto nos vídeos mais para frente, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Até a próxima.